Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo no meu canal. Eu me chamo Adolfo Clair e hoje eu quero conversar com vocês sobre se existe uma tradução perfeita. E, e eu preciso conversar com vocês sobre isso, né? Se existe uma tradução perfeita. Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Caso não conheça meu trabalho, página inicial do canal você vai encontrar um curso de teologia pagamento único. E convido você a assistir outros vídeos, caso seja o primeiro vídeo que você assistir meu. Tenho mais vídeos falando sobre grego, crítica textual e por aí vai. Caso queira conversar comigo, o telefone se encontra no Instagram, página inicial do canal também. E vamos a mais este vídeo. Estive pensando nisso, né, vendo alguns comentários. Ah, porque eu não gosto da tradução tal por causa disso. Eu não gosto da tradução tal por causa daquilo. Eu não gosto da tradução tal por causa daquilo. Beleza, você não gostar de uma tradução por causa de um ponto ou outro, acho super relevante. Gosto ou porque você não acha aquela tradução mais fidedigna. Mas eu preciso dizer para vocês que a tradução perfeita ela não existe, ela nunca vai existir. E por alguns motivos. O primeiro deles é que não existe sinônimo perfeito de uma língua para outra. O que é sinônimo perfeito? Sinônimo perfeito é, por exemplo, Sheol e Hades. Sheol e Hades não são sinônimos perfeitos. Quando traduziram a Bíblia do hebraico para o grego na Septuaginta, traduziram Hades por Sheol, Sheol pela palavra Hades, é a palavra mais próxima do conceito de Sheol. Entendeu? Não que Hades signifique Sheol e que Sheol signifique Hades. Não significam a mesma coisa. São duas palavras com dois conceitos diferentes. Né? O Sheol na mentalidade hebraica é um. O Hades na mentalidade grega é outra coisa. É outra conceituação. E assim, eu não estou pegando um termo polêmico. É com qualquer palavra. É com qualquer palavra. Qualquer palavra. Quando você traz de uma língua para outra, ela não tem um sinônimo perfeito. Não existe um sinônimo perfeito de uma língua para outra. Sempre vai ter um detalhe que essa palavra ela abarca mais do que a outra. Você vai ter, às vezes, uma palavra que ela não tem um significado e aí é necessário a palavra mais próxima dela, mas aí pode gerar confusão. Entende? Por exemplo, a gente fala carne. Ah, vamos comer uma carninha. Veja quantas expressões em inglês existem para comer carne. Você tem o termo meat, você tem o termo pork, você tem mais alguns outros termos aí, quem quiser adicionar, que significa comer carne. Literalmente comer carne. Né? Eu estava lendo o livro de Daniel e encontrei essas expressões assim, não pork, mas a comparação do evitar carne, né, e tal. Você tem termo, numa tradução trazia meat, outra. Qual tradução está errada? As duas estão certas. Entende? Então, não existe um perfeito, uma tradução perfeita em nenhuma língua e nunca vai existir por causa disso. Não existe sinônimo perfeito de uma língua para outra. Existem sinônimos aproximados, palavras que têm uma significância que dá para aproximar ou são os mais próximos de uma língua para outra, dentre elas, mas não é a mesma coisa. Não é. Como é que você traduz saudade? Não traduz-se saudade. Não se traduz saudade. É uma palavra que só existe em língua portuguesa, até onde eu sei. Como é que você traduz por exemplo, vamos pegar o termo Deus. Nós temos o termo Deus, Deus, o grego theos. Quando você vai traduzir para o japonês, que palavra você usa? Que palavra você usa? Você vai usar o kami? Kami, do mestre Kami lá? Kami-sama? Não, não, não. O kami é um espírito ancestral que guia. Mas é a palavra mais próxima de Deus que o japonês tem. Hã? E demônio? Yokai. Yokai é outra coisa, não é um demônio necessariamente dito. Mas em português, nas dublagens de desenhos, lendário Yu Hakusho e por aí vai, você tem o termo yokai, né? Quem assistiu Inuyasha também, né? Você tem o termo yokai. Mas não é a mesma coisa. São conceitos, são palavras com conceitos e apresentações diferentes. Né? Então, é isso que eu quero colocar nesse primeiro ponto. Segundo ponto. As traduções elas vão seguir uma certa tradição de tradução. Traduções comerciais dificilmente elas vão divergir umas das outras. Como assim traduções comerciais? Quando você pega aí uma Almeida atualizada, uma Almeida corrigida fiel,
né? Você pode pegar até a própria NVI, a própria Bíblia de Jerusalém. Você pega essas Bíblias, elas seguem uma tradição de tradução e que dificilmente elas vão fugir a isso. E nem dá para fugir. Por quê? Você tem o público. Uma tradução muito diferente, o público já vai começar a dar paulada. Pega essa nova NVI que tá saindo aí. Tem muita gente já, pelo que eu tô vendo aí, a galera que fala de tradução, criticando a NVI. Estão criticando essa nova NVI. Falam assim, mas essa NVI tá muito esquisita, que não sei o quê. Então, os tradutores de Bíblias comerciais, no caso da NVI, por exemplo, eles estão sempre se atentando ao público. Se eles tentam fazer algo diferente, não vai vender, vai gerar crítica, né? E vão taxar e não vai vender. Então eles vão ter que fazer algumas alterações, não porque os editores acham que está mais próximo do original, mas é por causa do público que assiste eles. Porque senão vai ser conhecida como a tradução herege e por aí vai. Entende? Então, o primeiro argumento eu acho que é o melhor que tem no vídeo, né, o primeiro ponto. O segundo ponto é uma observação a ser feita. Terceiro, você tem interesses teológicos também. Querendo ou não, as traduções, no menor grau, não é um negócio muito grande, mas no menor grau, existe o interesse teológico de determinada, de religião A ou de religião B. Ponto. Ponto. Então, quem são os editores da Almeida Corrigida Fiel? Você vai ver, é batista fundamentalista. Se não é batista fundamentalista, é um presbiteriano fundamentalista. Então você já tem uma visão de fundamentalistas no tocante à Almeida Corrigida Fiel. Então você vai ver, né? E não que isso seja um demérito a ela, a tradução Almeida Corrigida Fiel. Tenho muito contato com a galera da Trinitariana, por exemplo. Eu respeito muito a galera. Mas quem são eles? Agora eu pergunto para você. Almeida, a Sociedade Bíblica do Brasil. Quem são os caras que mexem com a tradução lá? Aí você vê lá. Batistas, presbiterianos, assembleianos, adventistas. E você vai colocando as igrejas que tem pessoas dentro dessas denominações, dentro das sociedades bíblicas. Né? Então, você vai ter alguma coisa ali que vai gerar, vai ter algum interesse teológico em si. E não estou falando isso como demérito. É um fato. E não vejo como algo ruim também. É algo que precisa ser entendido e amadurecido. Por isso que eu convido vocês. Estudem grego, estudem hebraico, vão estudar. Por quê? Porque existe essa questão. Né? A tradução Novo Mundo. A tradução Novo Mundo é uma tradução encomendada teologicamente. Num grau um pouco mais acentuado do que as outras traduções. Mas um pouco não. Bem mais bem mais acentuado. E o que acontece? A gente tem que perceber isso. Né? Existem traduções aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A NA, a Almeida Atualizada, primeira e segunda edição. Elas traziam um erro lá em Jó 26, verso 5. É um erro que beneficiava uma vertente teológica. Né? Beneficiava. É claro que era só a Almeida Atualizada que trazia. Hoje, em 2017, né, corrigiu-se essa questão, né? Corrigiu-se. Então levou 60 anos para corrigir. Por quê? Porque viram que a Almeida Atualizada não batia com outras traduções de outras edições, então preferiram falar, não, vamos ter que mexer aqui porque o negócio tá ruim mesmo. Entendeu? Acharam por bem corrigir essa tradução de Jó 26, verso 5. Por quê? Porque beneficiava, de certa forma, uma corrente teológica. E aí? E aí vai. Então, vamos fazer o quê? Aí, eu pego, por exemplo, qual que é a melhor tradução em língua portuguesa para mim? Almeida Corrigida Fiel. Ainda assim é a melhor tradução. Ela é perfeita? Não. Por quê? Porque não existe tradução perfeita. Ah, mas eu quero ler a NVI. Mano, pode ler, cara. Mete bronca. Se você gostar da linguagem, você se adapta à linguagem, acha relevante, mete bronca. Ah, eu acho a NA a melhor tradução em língua portuguesa, né? Porque eu já conferi os textos aqui, o meu pastor falou. Cara, mete bronca. Só que assim, confere com o grego. Confere com o hebraico. Né? Amigos meus já mostraram para mim algumas falhas da Almeida Corrigida Fiel. Ó, a Almeida Corrigida Fiel aqui, ela não foi fiel ao texto hebraico, não. Ela foi fiel a Septuaginta, foi fiel a qualquer outra coisa, mas texto hebraico não. Só que em outros textos,
sempre quando vão pegar em pontos interessantes até sobre profecia, a Almeida Corrigida Fiel sempre está mais certa e sempre está mais precisa do que as outras traduções, que eles gostam, né? Então é interessante que toda tradução ela acerta num ponto e erra no outro. Tem pontos que a Almeida Atualizada traduz muito bem. Tem pontos que a NVI traduz super bem. Tem pontos que a Almeida Corrigida Fiel traduz super bem também. E pasme, tem traduções, tem pontos, versículos bíblicos, expressões algumas vezes, que a tradução Novo Mundo traduz bem. Que traduz bem. A gente negligencia muitas vezes a tradução Novo Mundo, eu evito elogiar a tradução Novo Mundo, porque acontece o seguinte, vai vir uma porrada de testemunho de Jeová que me encheu o saco, né? Fora que vai ter aqueles que também vão recortar o pedaço do vídeo falando assim, ó, a tradução Novo Mundo, vai ter um recorte de 5 segundos, 5 milésimos de segundo, ó, a tradução... Então, por isso que às vezes a própria tradução Novo Mundo, ela não... ninguém fica pegando os textos dela e analisando, né, e falando, ó, esse ponto tá correto, esse ponto tá... Porque senão os próprios testemunhos de Jeová vão ficar falando, ó, tá vendo? A melhor tradução do mundo. E não é o contexto do vídeo. Entende? Não é o contexto que está sendo falado, mas existem pontos, sim, em que a tradução Novo Mundo ela é mais precisa do que outras traduções. Porque é natural as traduções terem pontos fortes e pontos fracos, acertos e erros. Por quê? Não existe tradução perfeita. Não existe tradução perfeita. Não existe. E eu sei que é um balde de água fria para muita gente aqui. Não existe. O que é mais próximo, acho que, do que é perfeito é o texto grego e o texto hebraico, que é a língua original. Por quê? Voltamos ao primeiro argumento do vídeo. Não existe sinônimo perfeito entre duas línguas. Não existe. Não existe. Ah, mas o meu professor de grego nunca me falou isso. Talvez porque ele nunca leu o curso de Linguística Geral do Fernando Salsinho. Talvez ele nunca tenha lido, sei lá, a introdução do domínio semântico. Talvez ele nunca tenha lido, né, qualquer outro livro sobre linguística. Se ele ler, ele vai saber disso. Se ele ler, ele vai saber disso. No dia que ele ler, ele vai saber disso. Caraca, né, velho? Isso é louco, né, mano? Velho. Não tem como. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, meu amigo. O que eu posso fazer para você é estuda grego. Estuda hebraico. É o convite. Estude para você poder conferir, para você ter esse suporte. Aí você julga a sua tradução. Eu, dentro de todas as minhas análises que eu faço dentro do grego, às vezes dentro do hebraico, conversando com outras pessoas, Almeida Corrigida Fiel, da Trinitariana, sempre se sai melhor. Ou, na maioria das vezes, ela se sai melhor. Na maioria das vezes, ela se sai melhor. A Bíblia de Jerusalém não fica para trás, não. A BJ também não fica para trás. Tá? E como eu falei, outras traduções, elas têm a sua contribuição. Né? Tem sua contribuição e muito legal. Por exemplo, uma tradução que eu acho muito, muito interessante é a da NVI para 1 Coríntios 6:10, né? Lá eles colocam assim, nem homossexuais ativos e passivos. Quando você pega, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, ela traz sodomita. Quando você olha a expressão sodomita, porque nem eu não fico usando essa expressão todo momento. Me soa estranho. Quando você fala a expressão sodomita para outra pessoa, eu lembro do povo de Sodoma. Mas o texto, ele coloca lá, ele traduz o Malacó e o Arsenocoides como homossexuais passivos e ativos. É assim. Falei, cara, essa tradução, ela está precisa. Por quê? Qualquer pessoa que lê vai entender. E uma tradução, ela tem que ser assim, né? Um amigo aqui, o Toledo, sempre fala, não, eu gosto da Almeida Corrigida Fiel, eu amo de coração, mas tem o tu e o vós, o vocês, vomiceis e não seis, né? Às vezes a tradução ela precisa ser precisa. Para uma tradução ela precisa ser entendida. Se a pessoa está lendo e não está entendendo o que o texto está dizendo, é que talvez ela não seja tão precisa. Um texto que a Almeida atualizada e traduções novas traduzem melhor. Vocês estudam ou examinam as escrituras esperando ter nelas a vida eterna. Mas são elas que de mim testificam. Olha só que legal. Vocês examinam, eles trocam o vós por vocês. É a melhor coisa que eles fazem, porque é exatamente isso que o texto está dizendo. Ó.
O que Jesus está dizendo? Vocês estudam as escrituras porque vocês pensam que as escrituras têm vida eterna. Mas é as escrituras que falam de mim. É isso que Jesus está falando. A gente utiliza muito o vós, o vós é muito utilizado. Vós examinar as escrituras. Tem gente que entende de maneira afirmativa. Eu mesmo, se eu olhar, eu entendo de maneira afirmativa. É claro que quando você olha para o contexto, Jesus não está falando ele não está falando que é para examinar a escritura, ele está falando vós examinais, quer dizer, vocês estudam. Vocês estudam. Então, quem que vai colocar o vós examinar se você pode colocar vocês estudam e deixa muito mais claro. Então, assim, se a gente for falar de. Se eu for continuar falando de conceito, de tradução e por aí vai, a gente não para mais. Porém, eu acho que o vídeo aqui deu, né? Deu. Por hoje, deu, né? Se gostou, se inscreve no canal, assine as notificações. Na página inicial, como eu disse, encontra-se um curso de teologia pagamento único. E fica a indicação de leitura aí, tá? Curso de linguística geral, qualquer livro que trate de linguística. Mas de cara, o melhor livro para iniciar a leitura é esse. Qualquer coisa, dá uma lida na introdução do domínio semântico, um baita. Cara, não é só pegar o léxico lá e tentar usar, não. Lê a introdução, a conceituação, a divisão em significado, a explicação. Meu, aquilo ali é uma aula, entendeu? Aquilo ali é uma aula, né? Que deixa a gente impressionado, né? E não é só, eu vou sentar e vou estudar grego. Não, estudar grego é legal, é um bom ponto de partida, o hebraico é um bom ponto de partida, mas conhecer algumas áreas como a linguística, a filologia, a semântica, ajudam muito no processo de escolha ou de entendimento ou de admiração por uma tradução. A tradução que eu mais admiro em língua portuguesa é a Almeida Corrigida Fiel. A segunda, Bíblia de Jerusalém. Eu não saio dessas duas muitas vezes pela precisão e sempre pela certeza. Existe ponto que eu sempre estou conferindo para não cair, né? Mas é isso aí. Um abraço, tamo junto, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.